Então, voltando, basicamente a gente vai ter na glicólise a quebra da glicose gastando 2 ATPs, formando 2 piruvatos, mais 2 NADH, que vai transportar elétrons, e 2 hidrogênios, vai formar 2 ATPs. Isso tudo vai para o ciclo de Krebs, já na mitocôndria, que a gente está no citosol, a gente vai para a mitocôndria. Esse piruvato vira acetil-CoA, que vai virar esse ácido aqui maluco, e vai formar esses mais NADH. Então, de 2 eu já tenho 8. Mais esses FADs. Todos eles vão transferir elétrons. E vou formar mais 2 ATPs. Vou para a cadeia respiratória, onde eu tenho tudo que foi gerado na glicólise no ciclo de Krebs. Vou pegar os hidrogênios sendo transportados pelas cadeias transportadoras de elétrons, né? Para gerar a formação de ATP. Isso cria um gradiente de concentração diferente e vai gerar energia. E eu tenho a formação de mais NADH, porque os hidrogênios vão sendo H2, porque mais hidrogênio que foi incorporado virou tudo 2. E aí, isso tudo no final vai gerar, quando eu volto esses hidrogênios para o interior da mitocôndria, eu tenho a formação da água e a formação do ATP. No final, eu tenho 2 mais 34, 38 ATPs, que é a energia formada. Então, cada NADH rende 3 ATP. É como se eu convertesse, né? Como se fosse $1 numa moeda. Então, cada NAD que eu fui formando aqui, 2, eu formei 2 vezes 3, 6. Com 2 ATPs, 8. Na produção de acetil-CoA, formei mais 2, mais 6. Aqui eu formei vários FADHs. Então, o FADH gera 2 e o NAD forma 3. E aí que eu vou ter 18, 4, enfim. Vou formando todos os ATPs e formo 38 no total. Por que eu preciso desses NAD formados ao longo do processo? Nada mais é do que para ser convertido em ATP, como se fosse uma molécula de troca. Eu falei em presença de oxigênio. E na ausência do oxigênio, eu tenho um processo anaeróbio para sintetizar ATP, que nada mais é conhecido como a fermentação. O aceptor final de elétrons, ou seja, quem vai receber o elétrons, não é um oxigênio, vai ser um composto orgânico que vai depender do tipo da fermentação. O início é semelhante à glicólise, você tem a quebra do açúcar em 2 e o saldo energético é de 2 ATPs, ou seja, o saldo energético da glicólise eu gero mais ou menos 38. Já na fermentação eu vou gerar só 2 e eu vou ter menos processos. Na respiração celular eu tenho ciclo de Krebs, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Aqui não, aqui eu só tenho a glicólise e o piruvato sendo fermentado e virando ou álcool ou ácido lático, dependendo da situação. Só para lembrar que na ausência do oxigênio eu faço fermentação e na presença, respiração aeróbica. E que eu vou gerar 36 ou 38 ATPs pela respiração aeróbica. E na fermentação, que aqui é anaeróbica, eu não sei porque que está aqui, eu gero menos ATPs. E o tipo de fermentação? Aqui, ó, a glicólise é a mesma, ó. Essa etapa inicial da quebra é a mesma do que a gente viu na respiração celular e a gente vai ver na fermentação alcoólica e na fermentação lática. Só que aqui eu vou ter a geração, o aceptor de elétrons vai ser diferente. Eu libero CO2, né? E aqui eu vou ter a formação de etanol, que é um álcool. Por isso que é fermentação alcoólica, porque o produto que eu gero é um álcool. Aqui eu vou gerar um ácido lático e aí a fermentação lática. E aqui eu não vou liberar CO2, eu vou liberar o NAD. Por isso que quando eu faço uma massa de bolo que tem uma fermentação alcoólica, normalmente eu vou gerar CO2 naquele local. Eu tenho que fechar para que aquele processo de formar, fazer pizza, fazer a massa, eu preciso fechar, porque não só ocorre na ausência do oxigênio. Então, a etapa inicial é semelhante, só que o produto gerado e o que vai ser liberado é diferente. Aqui eu libero CO2 e eu gero etanol. Aqui eu libero NAD e eu formo ácido lático. Então, basicamente, eu tenho uma fermentação acética também. Ó, matéria-prima, açúcar normalmente. E eu vou gerar etanol e CO2. Aqui eu faço gero ácido lático. E a acética, que é menos comum, eu tenho matéria-prima, eu começo com álcool, é como eu formo o vinagre.
e o ácido acético, que é o vinagre, é o produto final. Há algumas bactérias que fazem isso naturalmente. Então, a classificação da fermentação se faz em função do material que vai se fermentar e do produto que é gerado, e do agente da fermentação. Então, basicamente é isso. Só para resumir, respiração celular. Só para fechar esse slide aqui que ficou cortado. Cada etapa vai gerar produtos, os produtos são esses aqui de baixo, e isso vai ser convertido no final em ATP. Aqui eu gero 2 piruvatos, que vai gerar 2 NADH e 2 ATPs. Esses NADH eu multiplico pelos fatores conversores. No final, acho que eu tenho 8 ATPs formados aqui. NAD gera 3 ATPs e FAD gera 2. É só multiplicar. Isso aqui ocorre no citosol, esses 2 na mitocôndria. E aqui eu tenho sempre elétrons sendo transportados em hidrogênios para que eu vá gerando mais NADH. Eu preciso de hidrogênios sendo liberados para formar mais moléculas de NADH. Por quê? Se eu gerar mais NADH e FAD, eu tenho mais ATP. Então, por isso que eu tenho um ciclo. Porque se eu paro aqui na glicose, eu ia gerar pouco. Aí eu continuo o ciclo, é como se rendesse, é como se fosse uma poupança até chegar na cadeia respiratória e formar esse tudão aqui, e a gente vai ter no final 38 ATPs. Então, a conversa era essa. A parte de energia é meio complicada, mas os exercícios de vocês têm que lembrar que na glicólise eu gero piruvato e algumas moléculas. No ciclo de Krebs eu vou gerar o CO2, que depois vai ser liberado no final. E na fosforilação oxidativa, na cadeia transportadora de elétrons, eu gero a água, que vai ser liberada também. Então, como produto final da glicólise, da respiração celular, liberação de CO2, liberação de água, mais a formação de 38 ATPs. Isso é o produto final da respiração celular, que é o que nossas células fazem para adquirir energia e fazer com que o nosso corpo funcione. Então, uma boa semana de aula a todos.